Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também nas redes sociais, o Facebook. O juiz federal do Texas, Mark Pittman, indeferiu o pedido de funcionários da United Airlines que não pretendiam ser vacinados. A decisão cobre cerca de 2.000 funcionários que apelaram a isenções políticas e religiosas para não receberem a vacina. Um juiz federal do Texas decidiu que a United Airlines pode obrigar a que os seus funcionários sejam vacinados contra o coronavírus. Na decisão de 15 páginas, o juiz distrital dos Estados Unidos, Mark Pittman, disse que os queixosos, 6 funcionários da United, não estabeleceram que sofreriam dano iminente e irreparável se ele, como juiz, não emitisse uma liminar contra o mandato. A decisão é uma vitória para a United, que no princípio de agosto se tornou a primeira companhia aérea dos Estados Unidos a exigir que todos os funcionários sejam vacinados. 6 trabalhadores entraram com um processo para interromper o mandato em setembro, argumentando que a United não era consistente na aplicação das suas regras para isenções médicas e religiosas e alegando que a empresa tinha discriminado aqueles que o fizeram. Em meados de outubro, Pittman concedeu uma ordem de restrição temporária, impedindo a United de negar aos seus funcionários isenções religiosas ou médicas e de colocar os funcionários que têm essas isenções em licença sem vencimento. O pedido foi prorrogado em 25 de outubro para expirar em 8 de novembro. A decisão de Pittman cobra cerca de 2.000 funcionários que foram aprovados para isenções médicas ou religiosas, segundo a empresa. Os funcionários que não assumiram funções não relacionadas ao cliente serão colocados em licença. A decisão de segunda-feira ocorre no momento em que os empregadores privados, com pelo menos 100 funcionários, se preparam para cumprir a ordem executiva do presidente Biden de se vacinarem ou passarem por testes frequentes, que entram em vigor a 4 de janeiro. O Tribunal de Apelos do 5º Circuito suspendeu temporariamente a ordem no sábado, citando preocupações graves e estatutárias e constitucionais com o mandato. E o teor desta notícia torna-se de vera revelante. Porquê? Porque aconteceu no Texas, um estado tradicionalmente republicano, e que agora, com esta decisão do juiz do Supremo Tribunal, vai colocar, portanto, a fasquia muito mais elevada para aqueles funcionários, não só da United, mas também de outras organizações que pretendam, portanto, não seguir o mandato de vacinas que deverá vir a ser implementado a partir do próximo ano. Pelo menos 156.000 crianças menores de 12 anos já receberam uma dose da vacina Pfizer. Os menores de 12 anos representam cerca de 14% da população americana, o que significa que 0,2% já foram vacinados. Mais de 360.000 crianças menores de 12 anos receberam pelo menos uma dose da vacina Covid, de acordo com os dados do CDC, conforme o país amplia as vacinações pediátricas. Os dados preliminares mostram que pelo menos 156.000 crianças menores de 12 anos começaram o seu regime de vacinação nas últimas 2 semanas, quando as doses começaram a tornar-se disponíveis para aqueles dentro dessa faixa etária mais jovem. As crianças com menos de 12 anos representaram 5,2% das que receberam a primeira dose nos últimos 14 dias. O CDC recomendou oficialmente a vacina Pfizer para crianças dos 5 aos 11 anos na semana passada, marcando a primeira vez que os americanos com menos de 12 anos se tornaram elegíveis para a vacinação Covid-19. A medida, após a autorização do FDA para a faixa etária no final do mês passado, abriu vacinas para 28 milhões de crianças em todos os Estados Unidos. Apesar de representar 14% da população americana, os menores de 12 anos representam atualmente 0,2% dos americanos que receberam pelo menos uma dose, já que as vacinas estão disponíveis há apenas alguns dias.
Funcionários da Casa Branca disseram que o governo tem doses suficientes da Pfizer para todas as crianças de 5 a 11 anos de idade e planeiam ter o programa de vacinação pediátrica totalmente operacional a partir desta semana. Mas à medida que a elegibilidade se ampliou, Biden implorou aos pais das crianças de 5 a 11 anos que vacinassem os seus filhos para acelerar novo caminho para sair da pandemia. Na Europa, a nova vaga de Covid-19 preocupa e novas medidas restritivas para não vacinados estão a ser implementadas. Por exemplo, na Grécia, o governo helénico impôs novas restrições no último sábado, apenas permitindo lojas e restaurantes a quem tenha no mínimo um teste negativo. A procura de vacinas aumentou. A Grécia entrou no sábado numa nova fase de contenção da Covid-19. Os não vacinados são o principal alvo. Há multas previstas. Quem continuar a resistir à vacina tem de apresentar teste negativo para entrar em lojas ou restaurantes. Esta mulher diz-nos que a situação ficou mais difícil para todos, mas já se esperava. Para esta outra trouxe muita ansiedade porque tem de estar sempre preocupada em andar com a identificação e com a validade do certificado de Covid. As novas medidas também vieram complicar os procedimentos nas lojas e restaurantes que têm de se assegurar que os clientes as respeitam. Este gerente de café critica o facto de o terem tornado num polícia a controlar documentação, o que não devia ser a competência dele. Conta-nos ter alguns clientes não vacinados que no sábado o visitaram para tomar café. Quando lhes pediam um teste rápido, alguns responderam: "Não temos, obrigado". Levantaram-se e saíram. Este gerente garante que as novas medidas lhe afetam os rendimentos e têm impacto no negócio, porque se o cliente se sente ofendido, pode não voltar, lamenta. Já neste salão de cabeleireiro assumem-se muito preocupados. O que vai acontecer a partir daqui? Estarão as pessoas dispostas a fazer testes rápidos? Questiona esta funcionária, considerando complicado para alguns clientes ter o gasto extra com um teste para irem ao cabeleireiro. Entretanto, as marcações para a primeira dose de vacina anti-Covid têm vindo a aumentar na Grécia, mas não se sabe se por causa das medidas, se pelo medo de infecção que esta segunda-feira bateu um novo recorde diário. A ministra adjunta da Saúde admite que as duas situações ajudaram. Mina Gaga sublinha que a taxa de vacinação aumentou certamente e que isso é muito positivo, mas diz ser preciso a Grécia focar-se em dois grupos para os convencer a vacinarem-se. Por um lado, os idosos e quem tem problemas de saúde, por outro, as grávidas, porque é devastador perder jovens mulheres grávidas, admite. De acordo com o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, apenas 75% dos idosos na Grécia estão vacinados, enquanto em diversos outros países europeus já há 100% de vacinados com mais de 80 anos, sendo isso uma fonte de alívio para os hospitais. As novas restrições para não vacinados estão em vigor, mas os locais de culto são uma exceção, tal como supermercados e farmácias, onde só o uso de máscaras é obrigatório. De resto, a apresentação do certificado de Covid com vacina ou teste negativo é obrigatório e a criatividade grega já o tornou num acessório do dia-a-dia. O relatório da OCDE indica que a Covid-19 contribui para um aumento de 16% no número de mortes expectáveis em 2020 e na primeira metade de 2021, com a esperança de vida a cair em 24 de 30 países, sendo as quedas particularmente significativas aqui nos Estados Unidos e em Espanha. A pandemia da Covid-19 causou cerca de 2,5 milhões de mortes em excesso em 30 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, que divulgou esta terça-feira o mais recente relatório Visão Geral da Saúde. A edição de 2021 do relatório dá um enfoque especial ao impacto da Covid-19, tanto na saúde das pessoas como no serviço, realçando que em apenas 9 países mais de 70% da população está totalmente vacinada contra a doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Segundo o relatório, a Covid-19 contribui, direta e indiretamente, para um aumento de 16% no número de mortes expectáveis em 2020 e na primeira metade de 2021, com a esperança de vida a cair em 24 de 30 países, sendo as quedas particularmente significativas nos Estados Unidos e em Espanha. A maioria das mortes por Covid-19 ocorreu em pessoas com 60 ou mais anos, a faixa etária mais vulnerável à doença, tendo a pandemia intensificado as desigualdades sociais, com os mais pobres, os imigrantes e as minorias étnicas em maior risco de infecção e morte. O relatório refere também que a Covid-19 aumentou em mais do dobro a prevalência da ansiedade e depressão,
na maioria dos países com dados disponíveis, sobretudo no México, Reino Unido e nos Estados Unidos, e limitou a prestação de outros cuidados de saúde, como o rastreio do cancro da mama, a cair em média 5 pontos percentuais em 2020 face a 2019, e os tempos de espera de cirurgias programadas a aumentar em 58 dias para a colocação de uma prótese na anca e 88 dias para a colocação de uma prótese no joelho. Portugal reportou nas últimas 24 horas mais 8 mortes e 1.182 novos casos de Covid-19. O número de internamentos desceu, tanto em enfermaria como nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 8 mortes e 1.182 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 361 doentes, mais um do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 60 doentes, menos 2 do que na segunda-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo conta com mais 410 casos, o Centro registra mais 316 infectados e um morto. O Norte soma 319 contágios e 5 vítimas mortais. O Alentejo reportou mais 31 casos e o Algarve mais 42. Já nos arquipélagos, a região autónoma dos Açores registra mais 24 casos e a Madeira mais 40. Os dados indicam ainda que mais 1.283 doentes foram dados como recuperados. Quanto ao número de casos ativos, já há atualmente cerca de 34 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal. E esses números são deveras preocupantes, mas temos algo que pode balancear a favor da comunidade portuguesa ou dos portugueses, que é o facto de termos a maioria da população já vacinada. E aqui tem que ser feito, portanto, um jogo bastante simples e entender o que seriam estes números se o processo de vacinação não tivesse tido o sucesso que teve. Por isso mesmo é bom utilizar o exemplo de Portugal e analisar aquilo que passa um bocadinho ao redor do mundo. Porquê? Porque Portugal pode estar a entrar já na 5ª vaga de Covid-19, com a comunidade médica a defender um reforço da vacina em grupos etários, onde o número de casos tem aumentado mesmo que tenham baixo risco de doença grave. As autoridades sanitárias estimam que se o índice de transmissibilidade se mantiver acima de 1.1, o número de novos casos pode chegar aos 2.000 diários na primeira quinzena de dezembro. Nas últimas semanas, o risco de infecção tem sido mais elevado na faixa etária entre os 18 e os 25 anos, indicam os especialistas da Faculdade de Ciências. Admitem que Portugal pode estar a entrar na 5ª vaga da Covid-19 e defendem o reforço da vacina em grupos etários, onde os novos casos têm aumentado mesmo que tenham baixo risco de doença grave. Os especialistas lembram que nas últimas semanas, as idades onde o risco de infecção tem sido mais elevado se situam entre os 18 e os 25 anos, seguidos das crianças com menos de 10 anos e dos jovens adultos entre 25 e 40 anos de idade. Estas idades, sublinham, aumentarão a possibilidade de socialização após o 1 de outubro, quando o país entrou na 3ª fase do desconfinamento, associado aos 85% de cobertura vacinal alcançada. Contudo, frisam, continuam a haver os mais idosos e os mais suscetíveis a doenças graves, justificando hospitalizações e, eventualmente, óbitos. Os maiores de 70 anos representam cerca de 70% dos internados em enfermaria e cerca de 91% dos óbitos, mas apenas 15% das infecções ocorridas. Como exemplo, indicam que ao longo do mês de outubro, os maiores de 70 anos representaram cerca de 70% dos internados em enfermaria com Covid-19 e cerca de 91% dos óbitos, mas apenas 15% das infecções ocorridas. Se o índice de transmissibilidade se mantiver como está, acima de 1.1, podemos chegar aos 2.000 casos diários na primeira metade de dezembro. E ontem Portugal acordou com uma mega operação da Polícia Judiciária. Hoje sabe-se que membros de gangues ter-se-ão infiltrado nas Forças Armadas para formar redes de tráfico de droga, ouro e diamantes. As ligações com países instáveis, nomeadamente em África, são o objetivo e a rede pode chegar à Polícia de Segurança Pública e à Guarda Nacional Republicana.
Elementos de gangues das zonas suburbanas de Lisboa têm vindo, ao longo dos últimos anos, a infiltrar-se nas Forças Armadas e a utilizar as missões portuguesas em países em guerra para fazerem tráfico de diamantes, ouro e droga. Alguns desses elementos foram detidos ontem no âmbito das buscas realizadas na denominada Operação Miríade. Dos 10 elementos detidos, nem todos são militares, havendo também suspeitos de branqueamento de capitais. Conforme o jornal I conseguiu apurar, foram já reunidas provas sólidas de que membros de gangues, oriundos de zonas marginais da cidade de Lisboa, ter-se-ão voluntariado para ingressar nas Forças Armadas, com o objetivo de criar redes ao serviço de associações criminosas internacionais de tráfico de diamantes, ouro e drogas. O processo passa pelo envolvimento em missões internacionais em países com regimes instáveis, como a RCA, onde estes elementos contactam com organizações criminosas locais, de forma a traficar os referidos produtos para a Europa. Estes elementos teriam o apoio de militares portugueses de alta patente, que serviriam de cobertura para esta operação. Este fenómeno foi ganhando dimensão ao longo dos anos, parecendo obedecer a uma estratégia global e com um grande sentido de oportunidade. Os lugares destes criminosos, após os contratos de 8 anos findarem, seriam ocupadas por outros novos voluntários com as mesmas origens e muitos deles já com cadastro. Além disso, assim que saíssem das Forças Armadas, subiam na hierarquia interna dos respectivos gangues e candidatavam-se à PSP e GNR, onde continuavam a ter palco privilegiado para as atividades criminosas. Foi por este motivo, aliás, que parte das buscas, feitas ontem, incluíram as escolas de formação destas forças policiais e de segurança, onde foi detido um guarda provisório. Novas fornadas de jovens destes bairros manteriam o fluxo de voluntários para o Exército, caminhando pelo mesmo canal, prontos para obter grandes margens de lucro ao transportar e vender os produtos que eram traficados principalmente através da Bélgica. Após algumas diligências, a polícia apurou não só que havia 6 militares suspeitos do tráfico de diamantes, como também que a rede tinha contornos internacionais que ultrapassavam a sua competência. O inquérito foi por isso transferido para a Polícia Judiciária. Depois de 2 anos de investigação e com estes elementos sob escuta, o rol de suspeitos aumentou, tendo culminado agora numa mega operação com uma centena de buscas por todo o país e a detenção de 10 elementos. Foram igualmente reforçados os procedimentos de controlo e verificação à chegada dos militares das Forças Nacionais destacadas e respectivas cargas. A operação juntou cerca de 320 inspectores e peritos da Polícia Judiciária, e é já a maior do último ano. Para além das suspeitas que os militares estariam a utilizar meios aéreos disponibilizados nas missões ao abrigo das Nações Unidas para transportar ouro, droga e diamantes para a Europa, pensa-se também que existirão casos de branqueamento de capitais e fraude, concluindo a investigação que os militares estariam a utilizar criptomoedas para lavagem de dinheiro. É caso para dizer que isto é um processo que coloca em causa mesmo a soberania de Portugal. Porquê? Porque envergonha o país. Volto a referir que foi dado destaque internacional a toda esta situação e hoje conhece ramificações no submundo do crime, o que explica bem a situação em que estes meliantes, porque é o único nome que lhe podemos dar, operavam debaixo de uma farda para conseguir lucros avultados e assim também denegrir, no final de tudo, a imagem de Portugal. Mas há outras situações que merecem também uma atenção redobrada. No processo face oculta, Manuel Godinho entregou-se para cumprir pena de 12 anos de prisão. Godinho foi condenado em 2014 a 17 anos e meio de prisão, mas a pena acabou por ser reduzida para 12 anos de prisão após vários recursos e a prescrição de alguns crimes. Manuel Godinho apresentou-se na passada sexta-feira voluntariamente na cadeia de Val de Sousa, em Passos Ferreira, para cumprir a pena de 12 anos de prisão a que foi condenado no âmbito do processo face oculta. Segundo revelou esta terça-feira uma fonte judicial à agência Lusa, o empresário entregou-se na sequência de um mandato de detenção e condução emitido pela juíza do processo. O processo face oculta começou a ser julgado em 2011,
e investigou uma alegada rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho nos negócios com empresas do setor do Estado e privadas. Os 11 arguidos, entre os quais o ex-ministro Armando Vara e o ex-presidente do REN, José Penedos, foram condenados a penas efetivas entre os 4 e os 17 anos e meio de prisão. Manuel Godinho foi condenado em 2014 a 17 anos e meio de prisão por 49 crimes de associação criminosa, corrupção, tráfico de influência, furto qualificado, burla, falsificação e perturbação da arrematação pública, mas a pena acabou por ser reduzida para 12 anos de prisão, após vários recursos e a prescrição de alguns dos crimes. E às vezes não dá mesmo para entender. Condenado em 2017, apresenta-se voluntariamente 7 anos depois e vê a pena reduzida em 5 anos. Com justiça assim, meus amigos, não vamos a lado nenhum. Notícia triste para o estudante português desaparecido na República Checa, já que o seu corpo foi encontrado. O aluno de medicina de 19 anos estava desaparecido desde a madrugada de sábado após a ida a uma discoteca. O jovem foi encontrado na claraboia do prédio onde habitava. O estudante português na República Checa, que estava desaparecido desde a madrugada de sábado, foi encontrado morto esta segunda-feira à noite numa claraboia no prédio onde habitava. O jornal adianta ainda que o corpo encontrado pertence ao estudante português de medicina de 19 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de sábado após a ida a uma discoteca. A identidade do jovem já foi confirmada pela universidade que frequentava. Citando testemunhas, o jornal avança que o jovem morava no apartamento do último andar do prédio e que este apartamento dava acesso direto à claraboia onde o corpo foi encontrado. Um porta-voz da polícia confirmou a descoberta do cadáver, mas escusou-se a comentar a sua identidade, dizendo que as autoridades ainda estão a investigar o caso. Segundo alguns colegas e amigos, o jovem esteve desaparecido durante a madrugada de sábado após uma ida a uma discoteca e de ter sido visto a entrar no apartamento por volta das 5 horas da madrugada. Além da polícia e das associações de estudantes, os amigos comunicaram o desaparecimento à Embaixada de Portugal em Praga. A Igreja Francesa vai compensar as vítimas de abuso sexual. Algumas das vítimas não procuram compensação e querem somente saber se o abusador continua vivo. Os bispos franceses admitem demitir-se se o Papa assim o exigir. Depois dos pedidos de perdão, surge a possibilidade de indemnização. 2 dias depois de reconhecer a responsabilidade da Igreja Católica em crimes sexuais cometidos contra menores em França desde 1950, a Conferência Episcopal do país anuncia medidas concretas. As vítimas serão indemnizadas se solicitarem essa compensação financeira. Os bispos de França decidiram acrescentar a este fundo o quanto for necessário, despojando-se de imóveis e mobiliário da Conferência Episcopal ou das dioceses. Não aceitaremos dinheiro das dádivas à Igreja. Não utilizaremos os fundos que os fiéis nos dão para as missões de evangelização ou para outras missões, razão pela qual existe um fundo específico, mas utilizaremos as reservas de segurança que temos à nossa disposição. Também decidimos, se necessário, contrair um empréstimo para podermos honrar as nossas obrigações. Algumas vítimas de abuso não pretendem uma compensação financeira, querem simplesmente saber se o seu agressor ainda está vivo, outras têm necessidade de um encontro com ele. Para esta tarefa, os bispos estão a pedir ao Papa Francisco que envie uma pessoa de confiança para rever o esquema de compensações. Os bispos disseram-se prontos a admitir-se se o Santo Padre assim o exigisse, sendo esta uma das exigências das vítimas. O relatório de uma comissão independente sobre os abusos sexuais na Igreja abalou a instituição ao estimar que 330 mil pessoas com mais de 18 anos tinham sido abusadas sexualmente desde 1950, quando eram menores, por clérigos religiosos ou pessoas ligadas à Igreja Católica. E esta notícia surpreendeu-me. Um casal da Califórnia deu à luz a filha de um estranho, depois de receber um embrião errado numa clínica de fertilidade. Daphne e Alexander Cardinale dizem que deram à luz em setembro de 2019 uma menina que não se parecia em nada com eles.
O insólito aconteceu na Califórnia quando um casal deu à luz a filha de um estranho, depois de receber o embrião errado numa clínica de fertilidade durante a fertilização in vitro. Depois de um teste de DNA, Daphne e Alexander Cardinal encontraram o casal que deu à luz a sua filha, chegaram a um entendimento e decidiram trocar as meninas. Esta não é a primeira confusão deste género a ocorrer durante um procedimento de fertilização in vitro. Este é um procedimento do qual os óvulos de uma mulher são fertilizados pelo esperma do homem num laboratório antes dos embriões serem implantados no útero da mulher. O casal Cardinal moveu um processo contra o Centro de Fertilidade de Los Angeles, bem como contra o Laboratório de Embriologia. A ação alega imperícia médica, negligência e ocultação fraudulenta. De acordo com a ação, o casal procurou ajuda da Clínica de Fertilidade no verão de 2018. Daphne deu à luz no ano seguinte uma criança que pensavam ser dele. Na sala de parto, o Cardinal esperava um filho de pele clara, como o primogênito, mas ficou surpreso ao ver que a menina saiu com a pele muito mais escura, diz a ação. A filha do Cardinal tinha cerca de 4 meses quando se conheceram. Após vários encontros, os casais concordaram em passar pelo processo legal de troca formal dos bebés, o que aconteceu em janeiro de 2020. O incidente foi bem mais difícil para a filha de 7 anos do casal, que tem tido dificuldade em entender a troca. O FBI deteve um suspeito de ser um assassino em série, que poderá ter morto 6 pessoas e ferido outras 2 em St. Louis e Kansas City. As autoridades norte-americanas acreditam que Perry Reid foi o autor dos homicídios. O FBI anunciou esta segunda-feira que deteve um suspeito de ser um assassino em série, que acredita ser responsável pela morte de 6 pessoas e por ter ferido outras 2 em St. Louis e Kansas City. Perry Reid, de 25 anos, foi detido na passada sexta-feira quando saiu de um comboio em Independence, no estado de Missouri. Os investigadores afirmam que Reid estava na posse de uma arma semiautomática quando foi detido. Este calibre corresponde aos cartuchos de armas de fogo descobertas nos locais de tiroteios, que ainda não tinham sido resolvidos na cidade e no condado de St. Louis, em setembro de 2021. Pelo menos 6 vítimas foram baleadas, 4 de forma fatal, com a mesma arma e calibre, referia o comunicado do FBI. O FBI acrescentou ainda que Reid, que vivia em St. Louis, viajou posteriormente para Kansas City, onde foram assassinadas mais 2 pessoas. As circunstâncias dos homicídios são consistentes com as dos homicídios da área de St. Louis. Durante o interrogatório, Perry Reid negou ter magoado alguém. As autoridades norte-americanas vão prosseguir com as investigações. 2 norte-americanos, um japonês e um francês, chegaram à estação espacial depois de terem embarcado em 24 de abril. Passaram 200 dias no espaço. 4 astronautas regressaram na madrugada desta terça-feira à Terra, no final de uma missão de 6 meses, iniciada na primavera, na Estação Espacial Internacional, de acordo com uma transmissão da Agência Espacial Norte-Americana NASA. A cápsula operada pela empresa privada SpaceX, com a NASA, aterrou no Golfo do México às 3h33 de Lisboa, ao largo da costa de Pensacola, na Flórida, 8 horas depois de os astronautas deixarem a Estação Espacial Internacional. Os astronautas chegaram à Estação Espacial em 24 de abril, tendo passado 200 dias no espaço. Os 4 deviam ter voltado à Terra na manhã de segunda-feira, mas o vento forte na zona de recuperação da cápsula atrasou o regresso. Mais uma noite com esta vista mágica, quem poderia reclamar? Vou ter saudades da nossa nave espacial, escreveu o francês Thomas Pesquet, um dos astronautas, na rede social Twitter. A próxima equipa de astronautas deverá partir na quarta-feira, juntando-se ao astronauta norte-americano e aos 2 russos que permaneceram a bordo. A partida do voo, igualmente operado pelo SpaceX, do magnate Elon Musk, está marcada para as 9h13 de quarta-feira, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Uma aventura do outro mundo e o turismo do futuro. Randy Charnow-Levine será a nova embaixadora dos Estados Unidos em Portugal. A nomeação foi anunciada pela Casa Branca, sendo que terá que ser confirmada pelo Senado. Será a segunda mulher no cargo. A filantropa e diplomata cultural Randy Charnow-Levine será a nova embaixadora dos Estados Unidos em Portugal,
segundo um comunicado publicado na página oficial da Casa Branca, tornando-se a segunda mulher a chefiar a representação diplomática norte-americana em Lisboa. A intenção de nomeação de Randy Charnon-Levine foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, juntamente com a de outros 9 nomes de responsáveis apontados para diversos cargos-chave. As nomeações têm de ser confirmadas pelo Senado. Randy Charnon-Levine é apresentada pela Casa Branca como uma defensora das artes e líder da diplomacia cultural, desempenhando atualmente o cargo de comissária e membro do Comitê Executivo para Projetos Especiais no Smithsonian National Portrait Gallery, em Washington. Charnon-Levine é também curadora no Meridian International Center, em Washington, e é ainda curadora do New Museum, na cidade de Nova York. Charnon-Levine obteve o seu bacharelato em jornalismo na Universidade do Missouri, Colômbia. Depois de Elizabeth Paglia, que entre 1994 e 97 foi embaixadora dos Estados Unidos em Portugal, na presidência de Bill Clinton, Randy Charnon-Levine será a segunda mulher a chefiar a representação diplomática norte-americana em Lisboa. Levine sucede a George Glass, que deixou Lisboa em janeiro com o fim da presidência de Donald Trump, que o tinha nomeado, tendo desde então a representação norte-americana sido conduzida pela encarregada de negócios Christine Kane. Desde já damos as boas-vindas à nova embaixadora dos Estados Unidos em Portugal. Antes de irmos ao desporto, duas pequenas notas sobre a situação da Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Nas últimas 24 horas foram contabilizadas 73.875 novos casos. É uma ligeira subida de 5% em relação à média das duas últimas semanas. O número de mortes foram 1.226, menos 15% do que a média das últimas duas semanas. Aqui em New Jersey, no estado onde nos encontramos, foram confirmados por testes PCR 1.082 novos casos, por confirmar, mas positivos, ou seja, ainda não se sabe o resultado dos testes, estão mais 471, o que pode elevar o número de casos hoje contabilizados para 1.550. O número de mortes contabilizados foi de 27, mais 7 que poderão vir a ser confirmados de serem de Covid-19 nas próximas horas. É caso para dizer que a situação no estado de Jardim está longe de estar regularizada. Quero também referir que as eleições de terça-feira continuam na ordem do dia. O candidato republicano ainda não concedeu a eleição. Hoje Murphy disse que Ciattarelli devia fazer isso, mas a verdade é que o candidato republicano disse que todos os votos devem ser contabilizados até que isso aconteça e que nas próximas 48 horas dará essa informação, se sim ou se não. Vamos agora ao desporto. 5 treinadores já perderam lugar na Premier League em Inglaterra. Já foram despedidos. Até esta fase do campeonato, mais treinadores do que em toda a última época. Com apenas 11 jornadas disputadas até o momento, a Premier League já conta com um total de 5 despedimentos. Algumas das razões apresentadas passam pelo regresso dos adeptos ao estádio, o que terá aumentado a exigência de resultados nos clubes, bem como a pressão financeira vivida no futebol por conta dos cortes vindos da pandemia. O primeiro treinador despedido foi Xisco Munhoz, espanhol que levou o Watford de volta à Premier League na última temporada, mas que não foi além de um 14º lugar até o momento de saída. Pouco tempo depois, o Newcastle conheceu toda uma nova estrutura diretiva e com ela veio a mudança de treinador. Steve Bruce deixou os Magpies ao fim de 13 dias com poucos momentos positivos. Já no início deste mês de novembro, um dos portugueses em ação no futebol inglês foi mandado embora. A nomeação de treinador do mês de agosto não chegou para Nuno Espírito Santo se manter no comando do Tottenham, que não tardou a trocar o português ao fim de 4 meses. Outro despedimento, este um tanto ou quanto estranho, foi do Daniel Farke do Norwich, que saiu do clube depois de conquistar a primeira vitória da temporada. O alemão conquistou 2 Champions, a segunda divisão inglesa, acabando por sair do comando da equipa ao fim de 5 anos.
A saída mais recente foi a de Dean Smith, treinador que passou 4 anos no Aston Villa, levando os Villains de volta à Premier League ao vencer o play-off do Championship. Apesar dos maus resultados, a saída do técnico não foi bem recebida pelos adeptos, que simpatizavam com Smith pela história que estava a construir no clube. São assim 5 os treinadores que deixaram os seus clubes, podendo este número aumentar até ao final da época. O atual recorde não está longe, na ordem dos 10 despedimentos, registado nas épocas de 2013-2014 e 2017-2018. É caso para dizer que o chicote já estala em Inglaterra. Mas vamos agora falar de Ricardinho. Ricardinho que se despediu hoje da Seleção Nacional de Futsal. O ala de 36 anos anunciou em conferência de imprensa na cidade do futebol que chegou ao fim a sua aventura na seleção, depois de ter completado 187 jogos com 141 golos. A carreira do jogador segue, sem grandes metas para o futuro, apenas com a certeza de que a decisão tomada foi difícil, mas acertada. Ricardinho venceu um europeu e mais recentemente um mundial de futsal ao serviço da seleção portuguesa e é caso para dizer que todos nós vamos sentir saudades do mago, do mágico, daquele que é considerado para muitos, continua a ser o melhor jogador do mundo de futsal. Lucas Veríssimo, o central do Benfica, quebrou esta terça-feira o silêncio depois de confirmada a grave lesão que contraiu no joelho e que o vai impedir de jogar até o final da presente época. Através das redes sociais, o defesa brasileiro assume o período difícil que é bem e agradece o apoio recebido nas últimas horas. Referiu: serão meses difíceis, de muita dedicação e superação. Seguir trabalhando para voltar ainda mais forte. Obrigado a todos pelas mensagens. Resiliência, escreveu Lucas Veríssimo, a quem nós já desejamos um rápido regresso. A Liga Portuguesa está feita para os melhores e Lucas Veríssimo já provou que é um defesa de alto nível, faz falta e esta grave lesão, por certo, vai impedir que possamos, durante os próximos 5 a 6 meses, ver todo o virtuosismo do seu futebol, mas vai regressar ainda mais forte. Há 6 jogadores da Seleção Nacional em risco de falhar o jogo decisivo frente à Sérvia no domingo, o último de apuramento para o Mundial 2022. O lateral João Cancelo, os centrais Ruben Dias e José Fonte, os médios João Palhinha e Renato Sanches e o avançado Diogo Jota ficaram de fora do último jogo se virem um cartão amarelo quinta-feira na Irlanda. Fernando Santos terá de gerir da melhor maneira esta informação, sobre a qual falou no dia da convocatória, em que chamou 26 jogadores. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8629, 1,1588 para o euro, já o real 5,48, 0,1822. E hoje os termómetros atingiram em alguns locais 70 graus Fahrenheit, uma autêntica onda de primavera, mas vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a nossa colega Catarina Robimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 66 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 65 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 66 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 60 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 61 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 62 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 80 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 76 graus. Los Angeles com sol com 74 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E vamos agora encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.
Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Mar, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farming Hill e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone, de modo a que a comunicação seja o mais efetiva possível. Temos algumas notícias, antes de irmos à Linha Aberta, para o telespectador que nos contactou ontem sobre um problema da TAP, o Sr. Campos. O meu colega Luís Pires contactou a TAP, que referiu que está a averiguar a situação e que a mesma será resolvida o mais rápido possível. Lembro também que este final de semana é o final de semana de São Martinho, por tradição,
prova-se o vinho e provam-se também as castanhas. Há várias festas de São Martinho, eu vou referir algumas, se me esquecer de alguma, coloque aqui nos comentários que imediatamente darei essa informação, mas o Pisca em Elizabeth terá a sua festa de São Martinho, também o Paca em Union fará a sua festa de São Martinho, ambos no sábado. Aqui em Newark, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, também no sábado, a Casa do Minho irá realizar também o seu São Martinho no sábado, o Rancho Folclórico Dança na Eira também no sábado e no sábado ainda no Centro Romeu Cascais em Harrison será dia de castanhas e vinho novo ou jurpiga, ao que tudo indica. No dia 14, a Associação dos Desportos em Elizabeth penso que inovou, saiu de tanta festa junta na mesma noite e vai fazer à hora de almoço o tradicional São Martinho. Portanto, já sabe, 1001 opções para desfrutar uma das maiores tradições portuguesas. Eu não sei se já temos alguma chamada em linha, penso que ainda não. Vamos então dar outra notícia de cariz comunitário e que para nós é uma grande alegria. Albert Coutinho, um dos nossos analistas políticos, que muitas vezes presta o seu serviço aqui também na SPT, foi induzido no Wall of Fame do futebol aqui em New Jersey como um dos mais ativos colaboradores. No dia 20 em East Hanover receberá essa distinção e nós, por certo, iremos também acompanhar algo que muito nos orgulha. Vamos agora passar para a França. As autoridades de saúde da França desaconselharam o uso da vacina Moderna para pessoas com menos de 30 anos. A alta autoridade francesa para a saúde desaconselhou a administração da vacina Moderna com base, nomeadamente, num estudo que constatou que aumenta ligeiramente o risco de miocardite e pericardite para a população. O estudo foi conduzido pela estrutura EpiFair, portanto, eu sei que temos várias pessoas que nos seguem também em França, aqui fica a notícia. Vamos para a primeira chamada da noite. Muito boa noite, com quem tenho o gosto de falar. Boa noite, Sr. Rico. Muito boa noite, com quem tenho o gosto de falar? Com Maria Jorge. Maria, como é que está? De onde é que nos liga? Eu estou bem, de Elizabeth. Ok, então em que é que posso ajudá-la, por favor? A minha nora recebeu, é por causa dos papéis que foram do meu marido da tropa. Sim, sim. A minha nora recebeu, em março, o papel dos Correios a dizer que eles já tinham recebido os papéis do meu marido. Até hoje ainda não recebi mais nada. Portanto, foi o Sr. Henrique que os preencheu. Correto. E, portanto, não recebeu nenhuma comunicação? Nada. É estranho. Enviou, portanto, para a morada que estava. O que eu recomendo, sim. Nós temos o seu número de telefone, portanto, eu entrarei em contacto consigo durante a semana. Eu quero aqui referir que muitas vezes eu entro em contacto com os telespectadores e o número ou não me permite deixar mensagem ou vai imediatamente para a mensagem. Se eu digo que vou ligar em 2 ou 3 dias e você não recebeu essa chamada, liguem durante o dia para a televisão que essa chamada ser-me-á encaminhada depois, está bem? Também muito obrigado. Muitíssimo obrigado e tenha um ótimo dia. Muito obrigado. E, portanto, nós sabemos que há várias situações. Este é outro dos casos. Sabemos de pessoas que já receberam o subsídio, sabemos de pessoas que têm o seu caso a ser analisado. Ainda bem que há muito mais que já receberam do que aquelas com uma situação como esta. Vamos continuar a acompanhar essa situação. Vamos à próxima chamada. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Com Fernanda. Muito boa noite. Eu queria perguntar se é preciso visto para vir para a América, que tenho uma irmã para vir agora e ela não sabe se é preciso visto ou não. Ok, muito boa noite, Fernanda. De onde é que nos está a ligar? Estou a ligar da Flórida, de Porto São Lúcio. Não, portanto, a sua irmã não tem que ter visto, não é necessário um visto específico, portanto, ela já esteve aqui nos Estados Unidos?
Ela já esteve há muitos anos e veio cá, acho que há 5 anos também de turista. Correto. E agora vem outra vez visitar-nos. Não é necessário ter visto, agora tem que estar completamente vacinada e tem que apresentar um teste realizado nos últimos 3 dias, se usa o teste PCR, ou nas últimas 48 horas, se utiliza o teste de antigênio. Está bem? Tá bom, obrigado. Muito obrigado e cumprimentos aí para a Flórida. Portanto, eu volto a referir que as fronteiras aéreas dos Estados Unidos abriram ontem. Amanhã teremos Marco Fernandes, da agência Sagres, que nos vai dar algumas dicas sobre as preferências dos portugueses a viajarem para os Estados Unidos. Portanto, não perca o programa amanhã. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite, meu amigo Ricky. Muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Epá, tu já devias conhecer a minha voz. Eu estou a chamar aqui da Flórida. Vê se adivinhas. E é o senhor que não ouve o rádio. Já está a ouvir o rádio ou não está a ouvir o rádio? Não. Você nunca chamou para o meu filho para dizer... Nunca chamei para o seu filho. Você está-me a pôr aqui entre a espada e a parede, meu amigo. Não. Olha, sou rico. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu podia chamar, para si, depois do programa... Podia chamar, porque eu tenho 2... perguntas para lhe fazer. Diga então. Eu não queria dar uma sala aqui. Não há problema. Diga lá então. O senhor chama para mim ou eu chamo para si depois do programa? Eu chamo para si depois do programa, está bem? Tem um número de telefone? Temos. É esse telefone que está a utilizar, não é? É, sim. Pronto, obrigadinho. Ok, olha, resto, uma boa noite, um bom programa. E de onde é que está a ligar? De que cidade? É de eu estou a chamar aqui da Flórida. De onde é que era? De Palm Coast? Diga. Está a ligar de Palm Coast? West Palm Beach. West Palm Beach. Ok, então. Está bom, grande amigo. Até já, está bem? Ok, obrigado. Obrigado, um ótimo dia. E é exatamente a situação que dissemos. Portanto, se a chamada foi feita, não há um atendimento, mas não há problema. Estamos aqui para fazer o serviço sem qualquer problema. Amanhã também há uma reunião entre Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que iremos acompanhar com detalhes sobre políticas entre as duas forças políticas. Vamos à próxima chamada. Muito boa noite. Com quem tenho o gosto de falar? Boa noite. Boa noite. Maria Isabel Pereira. Dona Isabel, de onde é que nos está a ligar, por favor? De Harrison, New Jersey. Olá, como é que está? Tudo bem? Bem, obrigada. Diga, tudo ótimo. Diga, por favor. Olha, era só para lhe perguntar se eu tenho os bilhetes 2 bilhetes da TAP comprados de caminho, faz 2 anos no princípio de janeiro. Estou cansada de chamar a TAP e nunca recebi. Sempre me dizem que já está no último espaço e nunca recebi o dinheiro. Ok, portanto, a senhora comprou os bilhetes em janeiro de 2019. 2019, depois foram cancelados pela TAP, correto? Sim. Diga-me uma coisa, comprou diretamente no site da TAP ou num site online? Do site da TAP, diretamente à TAP. E fez o pagamento com o cartão de crédito? Com o cartão de crédito. Diga-me só uma coisa, foi um Mastercard ou foi, por exemplo, o Diners Club? Não, foi o American Express. American Express. Ok, nós vamos ficar com o seu número de telefone porque isto é uma situação completamente fora de pé. 2 anos é impossível. Nós sabemos que a TAP teve algumas dificuldades em processar alguns reembolsos. Penso que era o Diners Club, não tenho a certeza. Era um cartão de crédito específico, mas não era o American Express. Portanto, vamos ficar com o seu número de telefone para reencaminhar para a delegação aqui para ver o que é que pode ser feito. Está bem? Está certo. Obrigada pela Muitíssimo obrigado. E esta é uma situação, portanto, que continua, ainda bem que é em muito menor número, mas continua a acontecer. Temos que saber se foram cancelados pela TAP, se foram cancelados pelo cliente, porque houve situações como essa que levaram a muitos desencontros também. É uma situação que iremos tentar acompanhar. Temos também uma notícia que acabou de nos chegar. A Comissão
instituição responsável pelo inquérito do ataque ao Capitólio intimou mais 10 apoiantes do antigo presidente Donald Trump. Ainda não é claro se o ex-presidente será ao vivo. Membros do painel não descartam qualquer hipótese. É uma situação que eu acredito terá muito ainda para ser debatido. Outra situação que nos chegou também no nosso feed de notícias, mas penso que temos uma última chamada, vamos a ela primeiro. Olá, muito boa noite, com quem tenho o gosto de falar? Olá, boa noite, com a Maria. Olá, Maria, muito boa noite. De onde é que nos está a chamar, Maria? De Hillside. Maria de Hillside, olá, como é que está? Em que é que eu posso ajudá-la, por favor? Tudo bem, obrigado. Olha, tenho uma pergunta. Tenho vindo a ouvir nas notícias que, pronto, os Estados Unidos abriu as fronteiras aos turistas, a nível mundial, e estão a exigir, então, as pessoas a serem vacinadas. A minha pergunta é a seguinte. Eu estou aqui nos Estados Unidos, mas não sou vacinada. No caso que eu saia, que vá a Portugal, eu tenho algum problema em regressar, uma vez que não sou vacinada? Sei perfeitamente que terei que entregar um teste negativo. Mas em relação à vacinação? Ok, a senhora, portanto, é cidadã americana, é residente legal? Cidadã americana. Ninguém lhe pode negar a entrada no seu país. Portanto, isso é para turistas. É uma regulamentação para turistas apenas. Agora, correto. E acerca de residentes? Para residentes legais tem estatuto legal, portanto, exatamente a mesma situação. Esta medida foi implementada tem que fazer o teste, portanto, o teste é obrigatório, sim. Tem que fazer o teste, portanto, PCR 24 horas antes, no dia antes de embarcar tem que fazer o teste, mas, portanto, pode entrar mesmo que não esteja vacinada. Está bem. Pronto, então. Tá, muito obrigada, era só isso. Obrigada, uma boa noite e boa sorte, está bem? E vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E vamos agora a um espaço que todos nós apreciamos, que são os aniversários, e hoje não temos uma mão cheia, mas temos 4. Vamos a eles então. Álvaro Pereira, 69 anos e uma vontade louca de dançar. Muitos parabéns, Álvaro. Graça Diniz, 61 anos, ela que é colaboradora do Luso-Americano também em Nova Iorque. Muitos parabéns, Graça. Carlos Dias, 60 anos de idade. Parabéns, Carlos. Cláudio Nunes, 27 anos de idade. Parabéns, Cláudio. Bem, agora vamos à primeira página da edição papel do Luso-Americano que estará amanhã nas bancas. Rancho Folclórico Sonhos de Portugal assinalou 40º aniversário com uma grande festa no Sport Clube Português em Newark. Faleceu Fred Perry, figura que revolucionou a banca no Ironbound e ajudou a desenvolver a Portuguese American Scholarship Foundation. Os Estados Unidos abriram fronteiras ao turismo internacional. Também a parada do Dia de Portugal em Elizabeth foi marcada para o 5 de junho de 2022. Jorge da Costa assume presidência do Dia de Portugal na cidade e também toda a informação local no Luso-Americano amanhã nas bancas. Bem, e chegamos assim ao fim de mais uma edição. É sempre um grande prazer estar na vossa companhia. Não perca, como referimos, amanhã a entrevista com Marco Fernandes, que nos dará múltiplas opções de viagem para quem vem para os Estados Unidos. Fique desde já na companhia da SPT SIC Internacional já de seguida, com toda a nossa programação. O Luís Pires estará aqui amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.